digitais. Ele vai trabalhar na apresentação de como criar ideias que geram mais vendas. E basicamente é isso. A gente vai agora escutar a palestra dele, que ele tem muito a oferecer para vocês. Matheus, seja bem-vindo. Opa. Vamos lá. Caramba, bastante gente, hein? Só para começar, eu vou falar de copy, tá? Vou focar bastante em copy. E eu queria saber aqui, só levanta a mão, quem já escreve advertório ou carta de vendas, textos para vender? Quem quer começar a escrever? Beleza. Show. É o seguinte, aqui, a palestra que eu montei, ela é um passo antes das técnicas que vocês vão aprender sobre copy ao longo do evento. Inclusive, a gente tentou casar algumas palestras para vocês verem toda a sequência, realmente, de produção da copy, né, de uma copy que vende. E aqui eu vou trazer alguns elementos de como fazer a sua ideia dar certo, como fazer a sua ideia pegar. Porque hoje o que acontece é que o mercado está muito formulático, né? Na verdade, a gente está copiando títulos de e-mail, copiando advertórios e todas as mensagens de vendas, e as pessoas sabem que isso não dura, não é duradouro. E se dentro da sua equipe, da sua empresa, se você começar a aplicar tudo isso que eu vou falar aqui hoje para pensar, digerir mesmo, fazer seu cérebro trabalhar em torno de ideias boas, vocês podem conseguir gerar realmente ideias que vão te dar um bom ROI, um bom retorno, e vão conseguir fazer o negócio ir para frente. Aí a primeira reflexão que eu trago é: se boas ideias nascem, elas são fabricadas. É óbvio que tem muitas ideias que nascem boas. Ao longo da história tiveram 1000 lendas urbanas, que a gente vai falar muito aqui, e que elas naturalmente são boas. Mas se você pegar as agências, principalmente as agências de grandes marcas lá de fora, eles sabem fabricar boas ideias. Vai ser citado muito aqui o seriado Mad Men, que tem na Netflix nos anos 80, 70, se não me engano, e eles produzem ideias boas, então as ideias podem ser fabricadas, óbvio. De 10, 2 ou 3 vão funcionar, é assim com todo mundo. E aqui, o que eu vou fazer na palestra é basicamente te dar elementos que você deve ter em todas as ideias que você for produzir. E aí, só para explicar aqui, eu não vou ficar só na teoria. Eu vou mostrar elementos de cada princípio das boas ideias, e também vou dar exemplo no final de copy, como vocês podem aplicar isso no negócio de vocês. Beleza? Então, assim, o primeiro elemento, como todo mundo está vendo aqui, é a simplicidade. O que é o simples, né? O simples é basicamente compactar a informação. O que acontece hoje no mundo, e a dificuldade de ser um copywriter, você tem que estudar muito. Ideias, você tem que ver ângulos, tem que estudar artigos científicos. E o problema é que quando você estuda, você como copywriter, você tem um negócio chamado de maldição do conhecimento, que você sabe muito, você sabe bastante, mas você não sabe deixar isso simples, de uma forma compactada que todo mundo entenda. Esse é o maior mal aí de ser um copywriter, porque a gente estuda muito, tem que estudar muito, e tem que fazer a pessoa que nunca ouviu falar daquilo entender melhor do que você até. Beleza? Então, informação compactada. Eu não vou entrar muito no tema de Big Idea, né, que é o conceito, toda carta de vendas, toda mensagem de vendas, já foi comprovado que ter uma ideia é melhor do que ter várias ideias. Até tem estudos do consciente humano dizendo do paradoxo da escolha. Quanto mais escolhas a pessoa tem, quanto mais caminhos, mais difícil é a conversão. Então isso aqui é chave. Eu não vou me estender aqui também, porque o Édipo, o próximo palestrante, ele vai falar muito disso, de como aplicar isso para copy, vai mostrar... enfim, vai dar exemplos, eu não vou falar da palestra dele, está muito boa, inclusive. E agora vamos para a parte de mais técnica mesmo, de copy, né? Que afinal vocês estão aqui para melhorar o jogo de vocês aí na copy. O que eu vejo muito hoje, dentro das cartas de venda, é que as pessoas começam viajando, elas começam fugindo do assunto, não sei se porque elas foram acostumadas, vejo muita gente escrever probleminhas da vida da pessoa, e não seja ruim, desde que vá direto ao ponto.
E tem um termo técnico em inglês que é enterrar o lead. O lead é a abertura da copy, é o início da copy. Toda abertura de copy, ela tem que se conectar emocionalmente. Ela tem que causar interesse, né, do AIDA. E quando você não vai direto ao ponto no início da sua copy, você perde a atenção do seu lead, né, do seu prospecto, na verdade. E aí tem a técnica que a gente chama de pirâmide invertida, que é começar o assunto, começar a copy, indo direto ao tópico. Eu vou colocar um exemplo aqui de uma campanha americana que o governo dos Estados Unidos, eles precisavam tirar a cultura de ficar tomando muito sol. Isso aumentou a incidência de câncer lá. E aí antes, assim, isso aqui é caso real, tá? Depois eu até cito as fontes. E exposição solar, proteção e precaução, essa é a headline. Um bronzeado dourado sempre foi considerado um símbolo de status. Talvez porque isso faça que as pessoas que têm tempo de tomar sol tenham mais tempo, portanto mais dinheiro. Bem, assim, não está ruim essa abertura, mas se a gente pensar em simplicidade, passar a mensagem o mais rápido possível, você vai direto ao ponto que é exposição solar, como ficar velho prematuramente. O dano causado pela exposição solar é como ficar velho cedo. O estrago é acumulativo através dos anos e não pode ser revertido. Você percebe a diferença entre uma e outra, em que a mensagem de cima já estava boa, mas ela começou a criar ir para um outro lado e não foi direto ao ponto. E isso acontece muito, assim, a gente, por isso que é até legal ter parceiros que revisem sua copy, porque é normal, às vezes, quando a gente sabe muito, a gente viajar, né? A famosa viagem, pô, você está viajando, então começa assim. Por isso que é legal ter uma estrutura de revisão. Mas, assim, simplicidade é isso, passar e compactar a informação para qualquer ignorante entender. Segundo elemento, a sua copy ela tem que ser imprevisível. O que acontece? Você não consegue forçar a pessoa a dar atenção a você. Você tem que atrair essa atenção. E o que acontece, por exemplo, uma das coisas que acontece é que as cartas de venda que a gente produz, as mensagens de vendas, enfim, tudo que a gente vende, o mercado ele vai se acostumar. É da natureza humana a gente se acostumar a padrões. A gente é uma máquina de criar padrão, até porque nosso cérebro ele não quer gastar esforço com a maioria das coisas. Então, um elemento que a sua copy tem que ter, se você quer atingir um faturamento legal, assim, 7 dígitos em venda, você tem que ser quebra de padrão. E exemplos disso, de quebra de padrão, são fofocas. Né? Fofoca é extremamente interessante. Você não se interessa por uma fofoca porque ela contém uma história comum e banal. E a mesma coisa a teoria da conspiração, né? Por que elas pegam? As teorias da conspiração pegam porque elas são diferentes. Ela fala, cara, de um negócio improvável de acontecer e é legal, né? É legal, você presta atenção, você ouve. Então, a sua mentalidade para escrever uma cópia, ela tem que estar alinhada com isso. Ela tem que ser chocante, ela tem que ser imprevisível. O cara não pode saber o que ele vai... Quando ele viu a sua headline no e-mail que você mandou ou no Facebook Ads, ele não pode cair numa coisa que ele sabe o final daquilo lá. Tem que ser algo novo. Tem que despertar, trazer a esperança de novo para o cara. E aí, também outra reflexão, para começar o que eu faço, depois que você escolhe alguma coisa, você tem que pensar o que é contra-intuitivo, o que é diferente na sua mensagem. E explorar isso. Deixa eu dar aqui os exemplos, mas vamos pôr esse vídeo, por favor. It's a minivan to the max, with features like remote control sliding rear doors, 150 cable channels, a full sky view roof, temperature-controlled cup holders, and the 6-point navigation system. It's the minivan for families on the go. Desculpa, não peguei o vídeo com legenda, mas vocês viram que foi uma propaganda de carro para a família e no final é uma propaganda para usar o cinto de segurança. Totalmente imprevisível. O cara abriu a propaganda de um jeito e acabou de outro. Isso é uma mensagem boa de vendas, inclusive esse vídeo fez cair, se eu não me engano, em 3% no país todo, nos Estados Unidos, depois que essa campanha foi divulgada. Foi inclusive no Super Bowl já divulgado.
no evento que tem de futebol americano. Aí também trouxe um exemplo aqui, eu vou trazer muitos exemplos aqui de políticos, principalmente americano, político, governo, que esses caras contrataram as grandes agências americanas, que são basicamente os pais da copy, né, do copyright, eles precisavam, o americano, ele tinha a ideia, ainda tem boa parte, mas depois dessa mensagem caiu bastante, de que o próprio povo achava que eles ajudam muito o mundo, eles doavam muito. E o governo precisava acabar com essa cultura, porque, na verdade, o país ele doa muito menos, os Estados Unidos doam muito menos ajuda a estrangeiros do que o resto do mundo. E ninguém sabia disso, né? Então, como é que eles mudaram essa mensagem e fizeram cair, né, essa crença do povo até para ajudar a estabilidade do governo na época que era do Clinton? O público acredita que nós gastamos mais dinheiro para ajudar países pobres do que o resto do mundo. Pesquisas sugerem que a América gasta entre 10% e 15% em ajuda estrangeira. A verdade é que nós gastamos menos de 1%, a menor ajuda entre todos os países industrializados. Então, eu não vou ler todos, eu vou ler tudo, depois vocês têm o slide da palestra e tal, e depois eu mando os links também. E ele quebrou, foi imprevisível, né? E ele foi direto ao ponto nessa Copa, por exemplo. Ele já iniciou falando que a crença do americano está errada. Isso já desperta atenção, você já vai direto ao ponto e faz o cara pensar e continuar lendo o resto. Então, a técnica da pirâmide invertida também está aqui, e entender a crença, né? Quebrar a crença do cara logo de cara, que é sempre previsível. Concreto. Terceiro elemento. O que é linguagem concreta, né? O que acontece? As pessoas hoje, elas estão muito enterradas, até pelo mundo empresarial, tal, de palavras, palavras difíceis assim da pessoa pensar, que ativam, inclusive, o lado lógico e analítico das pessoas. E você nunca pode abrir o lado lógico e analítico das pessoas no início da sua copy. Pelo contrário, a pessoa tem que se envolver emocionalmente para depois ela passar a se importar pelo que você tem que falar. Então, é também uma reflexão. Você tem que usar a linguagem concreta, você tem que fazer a pessoa, a todo momento, pintar na cabeça dela alguma cena. O que eu vejo hoje muita cópia bem, se você tem problema do coração, se você... Pô, não é legal isso. Ao invés de falar, você tem problema de coração, descreve o cenário da vida da pessoa, concreto, de como é a vida dela com problema de coração. Que é os buzzwords, né, que falam, né, que é habilidades metacognitivas, avaliação de portfólio. Tudo isso é bonito para inglês ver, mas não é para você vender. Você não vende dessa forma. Buzzwords, essas palavras empresariais, não cabem em copywriting, tá? Eu mesmo já sofri muito disso no início, quando eu larguei o meu emprego para trabalhar com copy, e é um erro clássico, tá? Então evita, tira tudo que não é simples e corta. Tem as lendas urbanas, elas são craques em linguagens concretas, você a todo momento imagina, né? Você vê como está acontecendo a situação. E tem uma técnica muito boa que a gente usa em copy para imaginar, para fazer a imaginação funcionar, que é depois de uma explicação complexa, uma explicação difícil, que a pessoa tem que ler, ou ela está vendo um vídeo, é sempre legal você usar a técnica do It's Like, que é o como. Então, um exemplo aqui, produto de celulite, e um dos componentes, ele fazia a gordura da célula se dissolver. Aí, como é que eu pensaria para... Beleza, é uma explicação complexa, não quero ativar, eu tenho que fazer a pessoa imaginar. E aí eu usava, como é que eu usei o como nesse cenário? Então, para explicar isso, eu falava, é como se tivesse micro-robôs dentro da sua pele limpando tudo que está sujo, inflamado. Sacou? E quando você faz isso, você reativa o cérebro emocional da pessoa, a pessoa pensa, ela está de volta com você. Porque às vezes explicações lógicas são necessárias, né? Estou indo um pouco rápido aqui, porque tem bastante exemplo. E... deixa eu voltar, esqueci alguma coisa. Beleza. Vamos falar de credibilidade. Esse é um conceito meio óbvio, assim, em copy, porque, óbvio, para a pessoa acreditar, todo mundo tem essa crença de que você precisa ser uma autoridade. Todo mundo tem isso. Cara, tem gente que deixa de fazer negócio, de começar um negócio, porque fala assim, eu não sou uma autoridade nisso. Isso é uma besteira, porque hoje tem
muita técnica, a gente sabe em copy de muita técnica que faz a gente crescer, aumentar nossa credibilidade sem ser uma autoridade. Uma das coisas é detalhes. Quanto mais detalhista você é numa explicação, mais parece detalhistas no ponto de você pintar o quadro mental que aquilo aconteceu daquela forma, eu era assim, agora eu sou assado. Quanto mais detalhes, antes e depois, escrever histórias antes e depois, mais detalhes de como era, citar o nome do marido, da esposa, detalhes assim muito pessoais, faz a pessoa realmente, a sua credibilidade aumenta naturalmente. Autoridade emprestada. Eu vou deixar esse tema pro último, mas basicamente autoridade emprestada é você emprestar autoridade de grandes personalidades, grandes nomes, e isso é muito comum em cartas em que a gente cita estudos, né? Quando você, por exemplo, você tem uma fórmula mágica que vai fazer o problema de coração da pessoa morrer, você pode citar um estudo da John Hopkins, que é a universidade americana, que prova que o componente que você tem dentro da sua cápsula faz o resultado mágico, né? Testou em pessoas, etc, etc. Então, a autoridade emprestada é algo muito bom de ser usado, mesmo se você não tem um médico, um advogado, enfim, qualquer personalidade aí, você consegue se aproveitar disso e criar muita crença na cabeça das pessoas, crenças novas, para você poder vender. E aí, a outra coisa aí até para negócios físicos, né, que é o Sinatra Test, né? O Frank Sinatra na música ele fala que se eu posso fazer aqui, que é Nova York, eu posso fazer em qualquer lugar. Se eu fiz isso nesse lugar, eu posso fazer em qualquer lugar. Então, se você fez algo pequeno, se você já fez algo pequeno, sei lá, você ajudou seu vizinho a ganhar dinheiro com um marketing multinível. Se você já ajudou ele, você pode usar disso para vender algo muito maior para muito mais gente na internet. Então, assim, o Sinatra Test, além de uma motivação, assim, pô, se você consegue fazer algo para poucas pessoas na internet, você consegue fazer para muitos, e esse exemplo faz a sua credibilidade aumentar também. Então, histórias de cases seus também vai ajudar. Tem uma história da Safe Express, que é basicamente o Correios lá da Índia, e hoje eles são como a maior empresa de entrega lá, mas na época não, e eles conseguiram fazer toda a entrega do livro do Harry Potter. E é muito difícil entregar, né? Porque o Harry Potter, quando ele abre no lançamento, os livros não podem chegar nem um minuto adiantado e nem atrasado nas livrarias. Ele tem que ser um lançamento conjunto. Então a logística é muito complicada e eles conseguiram. E quando ele conseguiu isso, ele focou em conseguir essa conta para ter um case do Harry Potter. Foi esse case que fez a Safe Express da Índia ser a maior empresa de logística de lá, porque eles usaram esse case dizendo, se eu consigo entregar o Harry Potter em todas as livrarias no tempo recorde e ter feito o lançamento do Harry Potter na Índia ter dado certo, eu posso entregar qualquer coisa que eu fizer fichinha. Então esse é um exemplo do Sinatra Test. Se eu fiz uma vez, eu posso replicar. Muitas empresas nos Estados Unidos usam essa técnica, né? Agora eu vou talvez aí pro ponto mais importante, que é o lado emocional. O lado emocional, acho que todo mundo fala, né, na internet, aí você tem que ser emoção e depois ser razão. E o pensamento analítico ele é realmente muito preocupante assim, no início da copy. Toda copy ela tem que ser emocional. A abertura dela tem que ser emocional. E isso faz o quê? Isso não sei o que eu estou falando, tem diversos estudos aí. Opa, o que aconteceu? Teve um estudo lá nos Estados Unidos também, que eles fizeram um grupo de estudantes, dividiram um grupo de estudantes em dois e fizeram eles aplicarem um teste de matemática lá, como se fosse deram dinheiro para eles fazerem o teste de matemática, 5 notas de R$1, de $1. No final do estudo, eles deram 2 cartas de venda para essas pessoas, para eles doarem dinheiro para uma causa na África. E o que aconteceu foi que a carta de vendas que tinha pontos racionais,
ela falava de doe para a África porque eles são pobres e eles têm, não passam fome, etc. E na outra carta eles colocaram uma história de uma menina que vivia na comunidade da África, o nome X, eu não me lembro da história exatamente, e contava a história de uma pessoa só, como ela era pobre, como ela passava fome, imagina ela não indo na escola, e mediram no final do estudo quem doou mais, para a história ou para os pontos lógicos. Obviamente foi para a história, foi tipo o triplo eles conseguiram o triplo de investimento, né, de doação para quem foi para o lado emocional, quem contou a história de uma menina que fez as pessoas pensarem, inclusive, nos próprios filhos. Então, assim, não, tem N estudos, tá, que falam disso, o lado emocional. Então, assim, a abertura de copy ela tem que ter emoção. Então, quando pensar na sua própria próxima mensagem, pense no lado emocional. O que você vai colocar de emocional? Que história você vai colocar emocional? Às vezes você fala, imagine para a pessoa, fala um minuto, imagina, e aí? Como é que seria a sua vida se você, a partir de hoje, todos os seus problemas tivessem sido deixados para trás, etc, etc. Pinta o quadro mental. E aí, assim, não adianta a pessoa acreditar apenas em você. É legal, você vê na sua carta de vendas provando diversos estudos e no final, beleza, legal, mas eu não me importo com isso. Então a emoção ela tem que estar presente, assim, talvez seja um elemento até que obrigatório para a mensagem de vendas, de venda em massa, né? Quando a gente vende produtos de massa. E lembrar que você e nem seu produto são o centro das atenções, né? Até isso vem do John Caples, que é o maior copywriter, acho que já existiu aí, e ele fala muito disso, né? Que você tem que apelar para o interesse das pessoas. Todo mundo aqui tem interesse próprio. E quando você foca isso na sua mensagem de vendas, passa a falar das pessoas e não de si, a sua conversão aumenta. Então, a regra geral, aqui é um ponto sobre benefícios, eu fiz questão de colocar aqui, porque as pessoas elas escrevem benefícios, esse produto faz isso, isso e aquilo. E fazer isso e aquilo não é legal. Assim, a regra também das grandes agências, dos copies de raiz, os que começaram, né, eles fazem você sempre imaginar. Então, a próxima vez que você for escrever benefício na sua carta de vendas, faça a pessoa imaginar no que ela está se transformando, no que ela vai ganhar naquele benefício. É o que a gente chama de benefício do benefício. Então, só um hack aí para você escrever melhor. Aí eu trouxe alguns exemplos de headlines emocionais do John Caples, que eu sou o maior fã desse cara também. Assim, as cartas dele apelam muito para esse lado emocional. Assim, ele vai muito a fundo nessa questão de pegar realmente o que a pessoa tem por trás para você conseguir vender seu produto. O que ela tem de problema que você vai resolver. A primeira aqui eles riram quando eu me sentei perto do piano, mas quando eu comecei a tocar, ela é uma headline bem interessante, porque ela é incompleta, né? Eu comecei a tocar, você já imagina o cara calando a boca de um monte de gente, e ele se sentindo bem, autoconfiante. Então o cara pegou, na headline, ele fez a pessoa imaginar já, cara. Tipo, ele já começou na headline, nada lógico, o negócio fazendo a pessoa imaginar. Então, o lado emocional da pessoa para essa carta de venda, só pela headline, ela já garante muito sucesso, assim, já é meio caminho andado total. Trouxe mais algumas. Você pode rir de problemas financeiros se você seguir esse simples passo. Plano. Mesma coisa, né? Hoje essa headline está batida, mas na época, pensa que tipo, ninguém vendia produto de ganhar dinheiro. Também fazendo a pessoa imaginar como vai ser a vida lá depois. Então, como melhorar a sua memória em uma tarde? Né? Então, cara, melhorar minha memória em uma tarde. Imagina a pessoa que tem problemas de memória, que é esquecido, ela resolver isso numa tarde. É muito rápida, específica e voltada ao interesse. Então, assim, só para voltar aqui, o que é claro aqui é tudo interesse. Você está pensando sempre no interesse da pessoa, no benefício direto, como a vida dela vai melhorar. Em nenhum momento ele falou termos técnicos aqui. São todos termos em que, cara, você vai rir de seus problemas financeiros. Isso aqui é outro interesse, cara. Quem não quer rir, quem não quer, esquecer o passado das dívidas. Que talvez, assim, o avatar não é a gente, tal, de todas as histórias, mas imagina a pessoa que tem problemas financeiros, né? Tipo, a pessoa vê uma headline dessa, ele realmente acha que aquilo é uma esperança, ele devolveu a esperança para a pessoa.
Então, o último princípio aí é o elemento de história. História não é um elemento obrigatório, é legal de ter. E história é muito bom porque ela tem duas coisas que faz a história funcionar. Uma é a simulação. Quando você conta uma história, você simula o acontecimento, ou a forma como você quer que as pessoas agem. E o segundo tema é a inspiração. Então você ensina a pessoa e você inspira ela a agir. Por isso, assim, eu trouxe isso aqui porque é legal, mas contar história é difícil. Então, não assim, se você tem uma história legal, ela põe, mas tem que ter cuidado, porque é fácil também de perder pessoas. Então, se você tem só uma puta ideia que não tem história, ótimo, não se apegue a isso. E nos faz ver, né, as cenas em nossa cabeça. A mesma história do lado emocional e o que... É o que, assim, se todo mundo quiser ir mais a fundo, inclusive isso em fazer as pessoas imaginarem, pesquisa por escrita hipnótica, que é basicamente a hipnose através da escrita acontece quando a pessoa imagina ela resolvendo o problema. Então, a regra geral, fazer as pessoas se imaginarem dos benefícios. Tem um exemplo legal de história, que é o Subway, a rede a lanchonete Subway e tal. E eles tinha um cara nos Estados Unidos chamado Jared, e ele era 125 quilos, algo assim, e ele passou dois semestres, não, um mês, acho, sei lá quanto tempo, comendo só Subway, de manhã à noite, e não fazia mais nada, só comia Subway. E aí depois de um tempo, de 3 meses, ele emagreceu, óbvio, só vai comer isso e tal. E aí o Subway não sabia dessa história, e uma agência que trabalhava com o Subway descobriu esse cara, e lançaram. O resultado disso, dessa história, só para trazer o poder da história, fez com que o Subway triplicasse o faturamento dele depois dessa campanha, listando o cara que emagreceu só comendo Subway. Aqui, outro exemplo de história, que é bem clássico também. Essa aqui é uma carta de vendas do New York Times, depois eu disponibilizo também, eu não vou ler tudo, mas basicamente é a história de 2 irmãos que se formaram, tiveram a mesma educação, foram para a faculdade e tal, e aí fizeram um estudo com esses 2 caras e viram que um era CEO da empresa e o outro era funcionário da empresa, fazia alguma coisa administrativa. E só o fato de você imaginar essa história acontecendo, no final, a solução é que a pessoa que lia o New York Times era o CEO, óbvio. E eles posicionaram, essa carta de vendas foi muito sucesso, eles posicionaram o New York Times no jornal como uma fonte infinita de luz e informação que vai fazer qualquer um se tornar o CEO. E essa mensagem assim, eu queria deixar para o final também, porque vocês têm que pensar em realmente, cara, o que é o elemento da minha copy que vai devolver esperança para o meu lead, né, para a pessoa que está lendo a minha carta de vendas. Se você não tiver isso, se você não tiver algo novo, ou posicionar algo que é comum em novo, você não tem um produto, você não tem algo que vá atingir as massas. Tá? Então, assim, essa é a busca de todo copywriter. Assim, eu acho que 80% do tempo de um copywriter é gerando ideias. Não é nem a técnica. A técnica, como vocês vão ver, ela é fácil de seguir, mas é produzir uma grande ideia. E, bom, é isso. Assim, a minha parte era só para dar esses 6 elementos e abrir também para o Édipo, porque o Édipo vai entrar mais a fundo. Galera, eu sou o Matheus aí pela última palestra. Acredito que tenha acrescentado para todo mundo as informações que ele passou. Agora a gente vai falar com